Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma. E aqui nós vamos avançando nesta preparação para a Páscoa do Senhor e para a nossa Páscoa pessoal. E neste domingo, no Evangelho de João, no capítulo 3, nós temos uma manifestação ainda maior e aberta pela boca de Jesus, que fala com Nicodemos naquela época e fala com cada um de nós hoje do tamanho do amor de Deus. Mas para entendermos o amor de Deus, um amor que resgata, um amor que renova, um amor que cura, nós precisamos entender a respeito da cruz. Olhando para aquele que levantaram, para aquele que transpassaram, nós vemos no Evangelho de hoje, Jesus falando exatamente sobre isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado e atrairá todos a ele. Meus irmãos, para entendermos o amor de Deus que o Evangelho nos convida, a luz que quer nos envolver, é preciso voltar à origem. E a origem é Gênesis. Lá no Gênesis já havia uma serpente. Essa serpente era o demônio que seduziu Eva para que ela pecasse. Ali havia a árvore da vida. E ali havia a árvore do bem e do mal. Deus disse: olha, vocês podem comer de qualquer fruto do jardim do Éden, menos deste, porque o dia que vocês comerem deste, vocês irão morrer. Então aqui, nós temos uma ordem de Deus, para Adão e Eva e para nós hoje. Qual é a única ordem que Deus deu para Adão e Eva? Não morra. Não morra, fique vivo. E para que você não morra, não coma desta árvore. Porém, a serpente, Gênesis vai dizer isso, que é o animal mais astuto. E aqui nós precisamos lembrar qual é a arma do demônio, que é a oportunidade. Ele é oportunista. E ele então vê que Eva está solitária, e através da tentação da fala, ele vai mudando a verdade de Deus em mentira, e a mentira do demônio se torna verdade para Eva, e ela come do fruto proibido,
e oferece para Adão. Ali está o pecado original, o pecado da autossuficiência, o pecado de querer ser como Deus, o pecado de ouvir mais o demônio do que a própria palavra. Então aí nós temos a figura da serpente, a serpente que está no alto da árvore, a árvore do pecado, o fruto proibido no jardim do Éden. E quando Deus, ele toma consciência de que o homem pecou, porque Adão e Eva se viram nus, Deus os expulsa do paraíso. E aqui você tem que entender algo que tem a ver com o Evangelho. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, não é um castigo, não é um castigo. É um cuidado de amor com Deus, para que eles não comam da árvore da vida. Me entendam bem, se você come da árvore da morte, qual é a consequência? A morte. Se você come da árvore da vida, qual é a consequência? A vida. Então Deus não queria que Adão e Eva tivessem aquela vida. Só para você me entender, suponhamos que eu esteja gripado. Se eu comer do fruto da árvore da vida, eu terei vida eterna. Gripado, eu ficarei gripado para sempre. Se eu tenho uma enfermidade, eu como do fruto da árvore da vida, eu ficarei com essa enfermidade para sempre. Então Deus não queria que Adão e Eva, uma vez no pecado, comessem da árvore da vida, para que fossem pecadores para sempre. O que Deus faz? Os tira do paraíso. A Bíblia diz que colocou 2 anjos na porta para que eles não entrassem. Não comam do fruto da árvore da vida, que vocês escolheram a árvore da morte. Primeira árvore, o fruto proibido, de onde entrou o pecado. Não coma deste fruto. Aí nós vamos dar um salto agora para Moisés. Moisés foi escolhido por Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus, enviado por Deus para libertar o seu povo cativo no Egito. Eu não vou dizer tudo, não é? Mas Moisés demonstrou com poder e com palavra que Deus estava com ele. Um Deus amoroso, um Deus que quer agora resgatar o povo. Em Gênesis, Adão e Eva são colocados para fora, para longe de Deus. Em Moisés, Deus quer buscar o seu povo, Deus quer libertar o seu povo. E uma vez liberto do Egito, o povo começou a blasfemar, a reclamar. Na nossa vida, meus irmãos e irmãs, nós precisamos afastar da nossa boca toda reclamação, toda murmuração, toda queixa. Isso não atrai a bênção e a graça de Deus. Pelo contrário, atrapalha a nossa vida, contamina a nossa vida. E aquele povo murmurava, reclamava: ah, já está com fome, ah, está com sede, ah, o sal está quente, ah, a cebola do Egito, ah, uma reclamação constante. Até que, pela reclamação do povo, Deus enviou serpentes venenosas para castigarem o povo pela ingratidão. No original do texto grego, não se diz serpentes venenosas, mas se diz serafins. O que é o serafim? É um anjo que está perto de Deus e ele queima. Ele é um anjo incandescente, é um anjo do amor de Deus. Então, o original grego não se fala de serpente venenosa, mas sim de um animal, um ser que queima, um ser que destrói. E este animal incandescente começou a picar o povo e as pessoas começaram a morrer. E elas vão até Moisés e dizem: olha, nós pecamos contra o Senhor, mas nós estamos arrependidos.
Moisés eleva a Deus uma prece e Deus diz assim: faça uma serpente de bronze, a coloque numa haste e a levante. Todo aquele que for picado e olhar para a serpente será curado. A serpente de Gênesis destilou o pecado. A serpente que Moisés fez, e é uma imagem, quando a imagem não é um ídolo, Deus permite a imagem, e Deus manda fazer a imagem de uma serpente. As pessoas eram picadas e elas olhavam para a serpente de bronze e elas eram curadas. A árvore do Gênesis é substituída pela haste de Moisés. A serpente, que é o demônio de Gênesis, é substituída agora por uma outra serpente. Não mais a serpente satânica, mas a serpente de Deus, de bronze. E olhando para a serpente, eu era curado. Aqui nós temos claramente algo que antecipa o mistério de Cristo. Porque no evangelho de hoje, Jesus vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente numa haste, o Filho do Homem seria também levantado. E neste dia, ele atrairia todos a ele. E aqui nós temos o contrário do livro de Gênesis. Se em Gênesis o fruto era proibido, aqui nós temos o bendito o fruto. Se em Gênesis, através daquela árvore, o ser humano pecou, através deste madeiro, o ser humano se salva. Eva levou o homem ao pecado, Maria nos trouxe ao Salvador. Por isso que se diz Eva, e por isso que se diz ave. Eva, de trás para frente, é ave. Maria é o contrário de Eva. Se aquele fruto era proibido, esse fruto é bendito. Eva escolheu a árvore do paraíso. Maria escolheu a árvore da cruz. Através de Eva, o ser humano entrou no pecado. Através de Maria, nós entramos na salvação de seu Filho e nosso Senhor. E aqui nós temos a mudança que aconteceu em Moisés. Se aquela serpente de bronze, quando as pessoas eram picadas, e elas olhavam para a serpente e eram curadas, aqui nós temos a própria revelação de Deus. E continua sendo assim, quando o ser humano é picado pelo pecado, devemos olhar para a cruz, porque a cruz nos salva. Na Semana Santa nós vamos rezar muito. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, aí no fim da Bíblia, eu estava em Gênesis, que é o primeiro, agora estou em Apocalipse. Lá está dizendo: ao vencedor darei o poder de se alimentar do fruto da árvore da vida. Aquela árvore proibida em Gênesis é permitida em Apocalipse, porque o fruto é Jesus. E onde Jesus está, ali está o reino de Deus. Jesus vai dizer para Nicodemos, e ele vai conversar isso também com a samaritana: vocês adoram quem vocês não conhecem. Vocês dizem que o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está aqui. Chegará um tempo em que ninguém dirá que ele está ali ou aqui, porque o reino de Deus estará dentro de vós. E aqui uma curiosidade: muitas pessoas não rezam o Pai Nosso. Não vamos falar que as pessoas rezam o Pai Nosso errado, mas falta um entendimento. O céu não é um lugar, é um estado. Então quando nós rezamos o Pai Nosso, no original é Pai Nosso que estais nos céus. É plural.
Porque quando eu falo Pai nosso que estais no céu, é um lugar. Quando eu digo nos céus, é porque todo aquele que é santo, todos os anjos, todas as santas, a comunhão dos santos, aquilo que a igreja chama da igreja triunfante, os que já estão na glória, eles estão em Deus. Então eles estão no estado de céu. Então quando eu falo nos céus, onde Deus está, ali é céu. A pessoa que tem Deus, e ali é céu. Então quando eu falo nos céus, Deus está onde os santos estão, porque onde o santo está, ali está Deus, e onde Deus está é céu. Aí você entende que tanto o inferno como o céu, a experiência começa nesta vida. Quantas famílias eu já visitei que me dizem: Padre, que bom que o senhor veio abençoar a nossa família, essa casa aqui é um inferno. E é, eles estão fazendo a experiência de inferno. E aqui uma outra pergunta: quem de nós não teve em vida a experiência de céu? Um lugar que você sonhou em estar, uma pessoa que te agrega do seu lado, a sua família, sua esposa, seu marido, seus melhores amigos. Parece que aquele momento podia durar para sempre. Você estava tão feliz, quem dera que o ponteiro do relógio parasse. Esta experiência é céu. Então tanto as coisas de Deus como as coisas do mal acontecem nesta vida. Agora você entendeu o que é a cruz, o que é o crucifixo. É a nova árvore da vida. Gênesis, aquela serpente na árvore, foi uma tentação. Era a árvore proibida. Quando você olha para a cruz de nosso Senhor, você vê a nova árvore, a árvore de Apocalipse, o fruto bendito. E Jesus vai dizer: se conhece a árvore pelo fruto. Não há árvore boa que dê fruto ruim, não há árvore má que dê fruto bom. Pelo fruto se conhece a árvore. Por isso que Isabel, quando recebe a visita de Maria, ela vai dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. O fruto, Jesus é o fruto da árvore de Maria. Maria resgata a mulher. Hoje se fala tanto de valorizar a mulher, o empoderamento feminino. Agora me desculpem, sem citar nome, há certas teólogas, que eu não sei de onde surgiu essas teólogas, que vão dizer que o exemplo da mulher não deve ser Maria, que Maria é muito piedosa, não, a mulher tem que seguir o exemplo de Eva, ser desobediente e comer do fruto mesmo, e tentar se superar. E isso está sendo pregado, e isso está sendo ensinado. Maria veio para superar Eva. Maria veio resgatar o que Eva destruiu. Maria veio remendar o que Eva arrebentou. Maria é superior a Eva, e nós somos filhos de Maria. Nós não somos da estirpe de Eva. Nós não estamos no fruto proibido, nós estamos no fruto bendito. E na missa, todo padre vai erguer a hóstia no momento do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, eis o fruto bendito da nova árvore da vida, eis aquele que tira o pecado do mundo. Se Eva trouxe o pecado, o Cordeiro de Deus destrói o pecado. Por um só homem entrou o mal, Adão. Por um só homem vem a salvação, Jesus. Meus irmãos, eu não sei se você está prestando atenção, nós estamos vivendo uma época decisiva, onde nós vamos separar, e onde as pessoas estão se separando entre aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé, entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus, entre aqueles que defendem a família e aqueles que querem destruí-la. E antes, até na década de 80, até ali, década de 90, 95, era tudo muito velado, ninguém falava.
Hoje, eles falam descaradamente: nós somos contra a família mesmo, já passou a era de Cristo, os cristãos são retrógrados, eles não querem deixar avançar a ideologia de gênero, a igreja é conservadora, porque hoje se tem muito clareza quem são os filhos de Adão e quem são os de Cristo, quem são as filhas de Eva e as filhas de Maria. Hoje é muito definido, é muito claro onde estamos e aquilo que queremos e aquilo que fazemos. E o nosso intuito de estar com Cristo não é por dependência, não é por única opção, é por amor, é por salvação. A palavra, agora você vai entender o versículo 16, porque você entendeu o versículo 14. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crerem tenham a vida eterna. Nós precisamos aumentar a nossa fé, nós precisamos manter acesa a chama da nossa fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Hoje a fé tem sido atacada, ridicularizada, diminuída. O que dizem os jovens católicos praticantes que estão fazendo faculdade, que estão nas universidades do país? Eles passam a vida e comem o pão que o diabo amassou, porque são ridicularizados em sala de aula. Então você acredita em Jesus? Então você é de grupo de jovens? Então você vai à missa? Eles caem em cima do caboclo. Se ele não é alguém comprometido com a palavra e com Cristo, é o que eu tenho visto em inúmeras famílias. Enviam os filhos para a faculdade, pessoas de fé, pessoas que ajudavam na igreja, e poucos meses depois, eles voltam se declarando ateus. Já não vão à missa, quebram imagem, jogam a Bíblia fora. Ou seja, nós estamos numa batalha contra a fé. E Jesus foi erguido para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Quem nele crê não é condenado. Quem nele não crê já está condenado. Nós precisamos viver como crentes, pessoas que têm fé, e enfrentar as cruzes da vida, e carregar a cruz com elegância, tomar posse da palavra. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Jesus é o nosso Salvador. Deus nos ama, Deus te ama. E você poderia perguntar: Padre, então me prova que Deus me ama. Olha para a cruz, olha para a cruz. Quando você olha para a cruz, ali está o berro de Deus, o grito de Deus: eu te amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vós sois os meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E amor é experiência. Não se compra amor. O amor acontece pela convivência. Não tem como você amar alguém que você não conhece. E quanto mais você conhece alguém, mais você vai amar esta pessoa. E para amar alguém, para conhecer alguém, você precisa passar tempo com esta pessoa. Amor é igual a tempo. Quanto tempo você está passando com Deus? Quanto tempo você se dedica a ler a palavra de Deus, a conhecer Jesus Cristo, a ser curioso com as coisas do céu, a reservar tempo para uma espiritualidade não rasa, mas uma espiritualidade profunda? Deus nos espera, Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. Deus
é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O que as pessoas menos têm hoje é tempo. Vivem todas como bolinha de isopor na fé. O que é uma bolinha de isopor? Ela fica boiando. E o milagre acontece nas águas profundas. Precisamos de tempo para conhecer a Jesus, porque só se ama aquilo que se conhece. Meus irmãos, é claro que nós estamos no meio de uma pandemia, e o vírus é real, e as mortes são reais, e não podemos brincar com isso. Mas olhando o vírus, nós estamos também numa batalha espiritual, porque o mal, ele usa do vírus para outras coisas, que é um exemplo, o esfriamento da fé. Nós tivemos aí há pouco tempo atrás uma onda bem rígida, igrejas fechadas, depois relaxou um pouquinho, aí as pessoas podiam ir à missa. Quantas paróquias pelo Brasil afora tinham lá a fichinha, ou ligava para marcar a missa, e a igreja continuava fechada, continuava vazia de fiéis, porque muitas pessoas pararam de rezar, não sentem mais falta de Deus. O Papa Francisco pediu: quando puderem, voltem à missa, voltem a rezar. Parece que as pessoas estão notando que na pandemia aqui em casa eu me viro, então eu não preciso de mais nada, eu não preciso nem de Deus. Quantos não rezam mais? Quantos se afastaram deste amor de Deus? Que nós temos 4 caminhos a seguir, não tem um 5º caminho, é só 4, meu filho. Ou nós estamos na luz e permanecemos na luz, como São João, ou nós estamos na luz e passamos para as trevas, como Judas, o traidor. Ou nós estamos nas trevas e viemos para a luz, como Zaqueu. Ou nós estamos nas trevas e continuamos nas trevas, como os escribas. Não há um 5º caminho. Ou você está na luz e permanece, ou você está na luz e a abandona, ou você está nas trevas e se ilumina, ou você está na escuridão e lá quer ficar. A palavra está nos dizendo, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, Jesus é a luz, Ele quer nos iluminar, mas os homens preferiram as trevas à luz. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Pessoas ateando fogo na Bíblia, na praça de São Pedro em Roma, na frente da casa do Papa, colocando o crucifixo no ânus. Pelo amor de Deus, meu povo. Mulher vestida de Nossa Senhora, com a perna aberta, com um boneco cheio de sangue, como se Nossa Senhora quisesse abortar Jesus. Nós estamos no fim dos tempos. As coisas não estão boas. As pessoas estão preferindo as trevas à luz, a começar da política. Veja as leis que são aprovadas, nenhuma para a família, nenhuma favorece os cristãos, são todas contra a família. Programas de televisão, veja o teor da conversa daquele povo. Veja quem está aí nos programas no horário nobre, veja o que a pessoa está levando às crianças, aos adolescentes como valor. Não tem valor nenhum ali. Pessoas paupérrimas espiritualmente falando. Aí tem que encher por fora. Relógio de 40 mil, carro de 200 mil, casa de 30 milhões, porque o coração está vazio. Não há mais espiritualidade, a nossa riqueza não é mais Deus. Jesus disse: onde está a tua riqueza, aí está o teu coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Olha o que a Bíblia está dizendo há 2000 anos atrás. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Nós estamos vivendo isso. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz,
para que suas ações sejam vistas que são feitas em Deus. Meus irmãos, não vamos nos preocupar com aqueles que são maus, com aqueles que estão nas trevas. Nós devemos ocupar em estar na luz, em permanecer na luz, em levar luz, em iluminar. Jesus é a luz e nós o escolhemos. Jesus é a luz e a Ele nos prostramos. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze e as pessoas que picadas olhavam e eram curadas, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos na quaresma, aqui deve ser o nosso lugar, aqui deve ser o nosso lugar, aos pés de nosso Senhor, clamando por todos nós. Sim, Senhor Jesus, assim como Moisés colocou a serpente naquela haste, foi necessário que o Filho do Homem também fosse levantado, não para nos condenar, mas para nos salvar. Todo aquele que crê não é condenado. E nós nos colocamos aos teus pés, Senhor. Neste tempo da quaresma, nós nos prostramos aos teus pés, agradecendo o grande amor que Deus tem por cada um de nós, olhando para Jesus. Nós temos até onde Deus pode ir para nos salvar, até onde Deus chegou para nos salvar. E nós clamamos, Senhor, derrama sobre nós o teu sangue redentor, porque nós não somos salvos pelas obras, nós não temos nada para oferecer-te que não tenhamos recebido de ti. A salvação é dom, a salvação é graça, e nós queremos isso, Senhor. Nós tomamos posse do teu amor, Jesus. Nós estamos contigo. Nós não vamos renunciar à nossa fé, nós não vamos renunciar a todo o teu amor derramado em nós, nós não vamos renunciar à tua palavra. Assim como aquele povo de Moisés era picado, e quando olhavam para a serpente de bronze, eles eram curados. Hoje nós queremos olhar para a tua santa cruz, para que sejamos curados dos nossos pecados, para que possamos dizer não ao pecado, para que possamos receber-te como a luz da nossa vida. Eu me coloco, Senhor, aos teus pés, em nome de todas as pessoas que estão agora conosco nesta Santa Missa. Nós não estamos mais perante a árvore proibida, mas nós estamos perante o bendito fruto, o fruto que salva, o fruto que cura, o fruto que santifica. Ajuda-nos, Senhor, a receber a tua luz. Nós queremos te acolher, Senhor. Nós queremos viver a tua palavra, nós queremos testemunhar a nossa fé, nós queremos viver este tempo de dificuldade, de isolamento, trazendo os teus ensinamentos para a nossa família, que deve ser uma igreja doméstica. E ao mesmo tempo nós te pedimos, Senhor, perdoa este mundo que se esqueceu de ti, este mundo que continua te crucificando, perseguindo a tua igreja, destruindo a tua família. Assim como Moisés levantou a serpente numa haste, assim o Filho do Homem deverá ser levantado, para todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Tudo isso vai passar, Senhor. Todo sofrimento haverá de passar. E um dia estaremos contigo. Um dia estaremos contigo para eternamente, na tua presença, vivermos o céu. Nós os louvamos, nós os exaltamos, nós os bendizemos, Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso amor. E ajuda-nos a viver contigo, a viver por Ti. Nós assumimos este amor, Senhor. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Pelo amor de Deus manifestado no sacrifício da cruz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos clamar a bênção de Deus sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso Brasil. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Jesus com vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nada me entristeça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que iniciamos mais um encontro SOS Casamento. Eu acredito piamente que o casamento não é um fim de uma caminhada, é o início de uma longa jornada. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso do seu casamento e muito menos da sua família. É por isso que estou aqui, para ajudar você a ter um casamento de alta performance, com uma base sólida de espiritualidade conjugal. E é exatamente a respeito de espiritualidade que eu quero falar no nosso encontro de hoje. Não acredito em restauração conjugal sem Deus. Um casal que quer consertar a vida, pegar um caminho certo, um ajudando o outro a crescer e a ser a melhor pessoa que o outro é capaz de ser, sem Deus, vocês vão nadar e morrer na praia.
E tem muito casal que nem a praia vão ver, morrerão ainda em alto mar. É preciso colocar Deus no casamento. Aqui é um movimento duplo. Você precisa levar o seu casamento para Deus e trazer Deus para o seu casamento. Como? Pela oração. Algo fantástico na nossa vida cristã é a oração de intercessão. Quando eu rezo a Deus, eu rezo por mim, para que Deus ore através de mim. Oração pessoal. Quando eu rezo por alguém, esta oração se chama de intercessão. Eu estou apresentando alguém a Deus. E aqui faz uma diferença danada na vida do casal, quando um é intercessor do outro. Feliz o marido que tem uma esposa que ora por ele. Feliz a esposa que se casou com o marido que ora por ela. Por mais que os dois se amem, os dois não conseguem ser um para o outro tudo aquilo que um espera do outro. É aí que entra a espiritualidade, é aí que entra a graça, é aí que entra a bênção de Deus. Por que hoje nós temos tanto casa separa? Eu já casei 8 vezes, já separei 9, estou no 10º. Porque as pessoas buscam no outro o que só Deus pode dar. Aí parece que todo mundo está errado e a pessoa vai pulando vida fora de galho em galho, sofrendo, fazendo pessoas sofrerem e principalmente os filhos. Onde tem oração, onde Deus está presente, não entra mentira, traição e separação. E não adianta um dos dois ser de Deus. Os dois precisam buscar o Senhor. É claro, meus caros, que há situações e situações. Há casais que nós atendemos, qual é o conselho? Separem. Vocês dois não tem como ficar juntos. Mas na maioria dos casamentos, uma restauração é possível se colocar Deus, se colocar a oração. Tenho certeza que o programa de hoje fará uma diferença fantástica na sua vida conjugal. 11 benefícios da oração na vida do casal. Como nos outros programas, se você quiser, papel e caneta na mão. Pratique, porque a oração, ela pode salvar e ela vai restaurar o seu relacionamento conjugal. Comecemos o nosso encontro no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 21 e 22. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja que versículo abençoado para você, esposo, esposa. Aqui de maneira especial para os homens. Isaque orou ao Senhor por sua mulher. Feliz de Rebeca, que tinha do lado não apenas um macho, mas um homem de Deus. Um homem que apresentava a sua esposa na presença do Altíssimo. Cada casal que deseja um casamento frutuoso, feliz e realizado, não tem outro caminho. É preciso uma vida de oração. E por que a oração
é importante para um casal? Entre tantos benefícios, eu compartilho com você 11. Primeiro, proteção na relação. Um casal que ora, as mãos de Deus estão sobre eles. E ali, muita coisa que o casal nem imagina, Deus já vai afastando. Deus já vai trabalhando. Deus já vai protegendo. Então, se você deseja um casamento protegido, um casamento blindado, coloque oração no seu relacionamento. Segundo, aperfeiçoamento pessoal e conjugal. A pessoa que reza, ela vai ficando melhor. Um casal que reza é igual vinho. Quanto mais velho, melhor. Porque a oração ela vai me lapidando. A oração é como espelho. Quando eu oro, eu me vejo verdadeiramente como sou. E ali eu tenho possibilidade de ser uma pessoa melhor. E quando eu me melhoro, instantaneamente, automaticamente, eu melhoro o meu cônjuge. Um marido que escolhe ser um homem melhor, ele vai melhorar a sua mulher. Uma esposa que escolhe ser melhor, ela irá melhorar o seu marido. E quando é que eu me torno uma pessoa melhor verdadeiramente? Quando eu me coloco na presença de Deus, através da oração. Terceiro, capacidade para substituir o egoísmo pelo altruísmo. Ou seja, a pessoa que não reza, ela se torna em si mesmada. O importante sou eu. Uma pessoa de oração, ela se abre ao outro. Então, nada melhor do que você ter um cônjuge que reza, porque ele estará exercendo o altruísmo. Ele irá se colocar no seu lugar, a empatia. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não consegue amar o irmão que vê, é mentiroso. E se a Bíblia diz isso sobre irmão, quiçá marido e esposa. Então, rezemos mais, porque orando mais, nós seremos menos egoístas e mais altruístas. Vamos tirar o nosso umbigo do centro e colocar o outro. E eu quero ser melhor em vista do outro. Quarto, maior capacidade de perdoar. Geralmente quem diz assim, eu não consigo perdoar. Eu tenho dificuldade de perdoar. Eu sou uma pessoa rancorosa. Eu não consigo. Geralmente esta pessoa não está rezando como ela poderia e deveria. Quanto mais nós vamos aprofundando na vida de oração, mais o nosso coração consegue perdoar. E para você, esposa e marido, que não consegue perdoar o seu marido ou a sua esposa, fica aqui um conselho. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar com amor. Reze mais e Deus lhe dará a capacidade de perdoar. Quinto, um diálogo mais claro e pacífico. É diferente um casal que ora na hora da discussão do que um casal que não reza. Um casal que não reza, eles começam a brigar, aí é palavrão, é gritaria, é ofensa. Um casal que ora, na hora da discussão, o Espírito Santo ele age na língua, tanto do marido como da esposa, e a conversa fica mais clara, fica mais pacífica. Isso é fruto da vida de oração. Sexto, o fortalecimento do amor. Um casal que ora, eles se amam mais, porque eles estão bebendo na fonte do amor. E qual é a fonte do amor? É Deus. É Deus. Teve uma esposa que perdeu a paciência com o marido e pudera, um dia de manhã,
A mulher dormindo acordou com um grito. O marido, opa! Papai! A mulher, que é isso, bem? Você me mata do coração? E ele disse assim, mulher, hoje eu descobri quem eu sou. Ai, descobriu hoje? Quem você é? Eu sou Deus. Eu sou Deus. A mulher, que bobagem. De onde tirou isso? Porque ontem eu estava escutando você rezar e você disse assim, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça... É o papai aqui. Olha, você está rindo? Tem homem que não reza e fica fazendo piadinha no coração da mulher. Então, reze mais. Porque a pessoa que reza mais, ela tem capacidade de... Você não conhecia essa não? Pois é. Porque a pessoa que reza mais, ela tem capacidade de amar mais. Então você quer amar mais a sua esposa, o seu marido? Reze mais. Beba na fonte do verdadeiro amor. Sétimo, a pessoa que reza mais, ela melhora a capacidade de compreender o outro. Uma coisa é aquilo que eu tento entender o outro. Outra, muito diferente, é quando Deus me leva a essa compreensão. É muito superior o nível. Quando eu tento compreender o outro, nem sempre consigo. E às vezes a briga acontece. Mas quando eu sou uma pessoa de oração, Deus me concede este entendimento. Então, eu sei que eu sou cheio de falhas, então eu vou respeitar também o outro. O marido que se vê cheio de falhas, ele vai respeitar as falhas da esposa e vice-versa. Vale a pena rezar juntos. Oitavo, força espiritual para resistir às tentações. Gente, a tentação existe. O marido, ele é tentado no trabalho, a esposa é tentada na padaria, é tentada na rua, é tentada na internet, mensaginha de WhatsApp, sala de bate-papo. Então, quanto o casal ele reza mais, eles têm esta proteção espiritual, essa força espiritual contra traição, mentira, adultério. Então, se o casal quer ser fiel um ao outro, que é a terceiro nível, ele tem que preencher os dois níveis primeiros. Qual é o primeiro? Ser fiel a Deus. Segundo, ser fiel a si mesmo. Terceiro, aí eu vou ser fiel ao outro. Ah, eu sou fiel ao meu marido, eu sou fiel à minha esposa. Você é fiel a Deus? Você é fiel a si mesmo? Se não, meu filho, é questão de tempo para esse relacionamento ir pro buraco, viu? Então procure uma vida de oração para que você seja fiel a Deus, o autor do casamento, para que você seja fiel a si mesmo. Aí sim, você será fiel ao seu cônjuge. Nono, maior capacidade de aceitação dos defeitos e imperfeições e reconhecer a qualidade do outro. Uma pessoa que reza mais, ela tem mais misericórdia com o defeito do outro, com a falha do outro. E algo maravilhoso, uma pessoa que tem uma vida de oração, ela sabe reconhecer qualidades no outro. Esta é uma grande reclamação dos casais, pelo menos os que eu atendo sem parar. Padre, meu marido e minha mulher só vê as coisas que eu faço de errado. Não elogia nada que eu faço certo. Eu transformo tripas em coração. Para o outro é obrigação. Mas quando eu dou uma escorregada, quando eu faço algo errado, ele fica me lembrando isso semanas, uma atrás da outra. Falta oração aí, não é? Porque a oração me torna tolerante e paciente para com os defeitos, mas ao mesmo tempo me capacita para reconhecer as qualidades. Décimo, esse aqui todo mundo gosta de ouvir. Um casal que reza mais, ele atrai a proteção de Deus para os filhos. Não é a sua riqueza? Você que é pai, você que é mãe,
A sua riqueza não são os filhos, não é assim que os pais dizem, padre? Meu filho, minha filha, minha riqueza. Então ore mais, porque quem dera que todo papai e mamãe ficasse com os filhos 24 horas por dia. E se a questão é relógio, se o seu filho já é de maior, já estuda, já trabalha, veja que a maioria do tempo ele não está com você. Ele fica com você, é claro, mas a maioria do tempo você não está de olho nele. Onde que entra Deus aí? Na sua oração de intercessão. O casal junto, isso é bonito demais. O marido e a mulher de mãos dadas, clamando bênção para os filhos, vitória para os filhos. Não há filho que não seja protegido. Então reze mais juntos pelos filhos. E 11º, mais ânimo para continuar. O casal que não reza, surgiu um problema, logo eles pensam em desistir. Um casal que reza, sempre eles têm força para continuar. Porque quando acaba a nossa força, Deus entra na história. Então, vale a pena você levar a oração para a sua vida conjugal. Gente, eu não estou aqui para criticar, condenar e cobrar de você. Estou aqui para ajudar. E eu estou falando a realidade, gente. Você que está comigo sabe que o padre não está mentindo. Você podia rezar mais no seu casamento. E há casais que não rezam nada. Quando eu falo nada, N-A-D-A, é nada. Não rezam o Pai Nosso juntos, não rezam uma Ave Maria, não participam de igreja. Eu conheço várias mulheres viúvas de marido vivo. O marido nunca vai a uma igreja, nunca reza com ela. É uma preguiça espiritual que só tem origem no mal, não tem condição. Vai rezar um terço, o cara dorme. Tem uma novena, o cara não vai. Tem uma missa, é preguiça. Rezem. Sem oração, o casamento é fadado ao fracasso. E se o casal não fracassa, eles vivem pela metade. Então, leve a vida de oração com muita seriedade no seu casamento, porque dela depende o sucesso ou o fracasso de vocês. E finalizando, pelo que orar no casamento? Opa, tá bom, nós entendemos que a oração é importante, mas olhando o nosso casamento, eu e minha mulher, eu e meu marido, pelo que orar no casamento? 4 pontos. Vou apenas citar os 4. Anote. Ore pela vida espiritual do seu cônjuge, do seu marido e da sua mulher. Segundo, ore pela sexualidade do seu cônjuge. Você já rezou sobre isso? As pessoas gostam muito de fazer piada, né? O órgão sexual hoje é o teor de muitas piadas. Isso só piora a vida conjugal. E quando eu falo de sexualidade, é muito mais do que genitalidade. Cuidado, quando você não resume o seu casamento no genital do outro. O casamento é muito mais do que isso. Então, ore pela sexualidade do seu marido, da sua esposa. Terceiro, ore pela vida profissional do outro. Pedindo para o seu marido crescer o trabalho dele, para a sua esposa vencer na parte financeira, consagre o salário todo mês ao Senhor, para que você possa crescer também nesta área. E quarto, pela saúde do seu marido e da sua mulher. Quantos casais hoje têm muita coisa, vê uma doença, tira tudo de uma hora para outra? Anote isso aí, filho, isso é muito importante. Quais são as 4 dimensões que eu devo orar pelo meu cônjuge, pelo meu marido, pela minha mulher? São 4 dimensões: a vida espiritual, a sexualidade, a vida profissional e a saúde. Essas 4 colunas irá tornar esta pessoa muito melhor para você. Então leve a oração para o seu casamento. Leve a vida de oração como a coluna central que mantém vocês dois de pé. Penso que vale a pena assistir esse vídeo de novo. Não hoje, mas deixa passar aí uns 2, 3 dias, chame a sua esposa, chame o seu marido, chame o seu grupo de casais, assista. Os benefícios de uma vida de oração para a vida conjugal.
E para encerrar, você pode fazer até uma dinâmica. Numera uma coluna de 1 a 11, não é? E ali a pessoa vai marcando mais ou menos. Então a primeira dica, vamos só voltar aqui. Proteção para a relação. Seu casamento é protegido? Mais. Mais ou menos. Note que todo casal que está no mais ou menos está faltando oração. Todo casal que coloca uma cruzinha, a oração está sendo verdadeiramente construtora de um relacionamento que vai vencer o tempo, porque um ao outro se encontraram em Deus, se encontraram em si mesmos e podem agora se dar um ao outro na verdade da sua existência. Isso é simplesmente maravilhoso. Você é um casal de oração? Você consegue ver no seu casamento os frutos da sua vida de oração? Então deixe o seu comentário. Se você ainda não é, coloque isso como prioridade do seu casamento. Eu preciso trazer Deus para o meu casamento e levar o meu casamento a Deus. Como? Tendo uma vida de oração conjugal. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Favorite este vídeo, o seu joinha ajuda muito. Compartilhe este vídeo com outros casais. E faça parte desta grande família conjugal. SOS Casamento. Fazendo a diferença na vida de milhares de casais. Olá, tudo bem? Estamos iniciando com este programa uma série, são 3, a respeito O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Falaremos a respeito da jornada do herói, a minha jornada, a sua jornada para dentro de nós mesmos. E este livro começa com uma parábola. Uma jovem, uma princesa, possuía uma bela bola dourada. Ela era linda e esta bola a alegrava. A princesa sempre adentrava na floresta e brincava com esta bola perto de um lago bem profundo. Certo dia, ao brincar com esta bola dourada, a bola cai na pedra, cai no lago e desaparece nas suas águas profundas. E aquela jovem se põe a chorar. Um sapo colocou a cabeça para fora e perguntou para aquela princesa o motivo das suas lágrimas. Ela disse que perdera a sua bola dourada. O sapo disse que ele iria lá nas profundezas e buscaria para ela, com uma condição. E aquela princesa, tentando matar a charada, disse: eu sei, eu lhe darei ouro, eu lhe darei o meu bracelete, eu lhe darei roupas finas, eu lhe darei poder. E o sapo disse: para mim, nada disso faz sentido. E a princesa perguntou: o que você quer por recuperar a minha bola dourada? E o sapo respondeu: eu quero a sua companhia, eu quero a sua amizade, eu quero morar no castelo e sentar contigo na mesa. Aquela princesa sabia que isso nunca ia acontecer, mas mentiu para o sapo. Tá bom, se você trouxer a minha bola dourada, tudo isso lhe darei. O sapo foi no fundo daquele lago e trouxe a bola e entregou para a princesa. A princesa, encantada com a bola dourada, saiu correndo. E o sapo disse: me espera, eu não consigo correr como você. E a princesa foi embora e o sapo, vendo que foi enganado, ele volta para a lagoa. Joseph Campbell, ele diz que
esta tristeza, esta frustração, este sofrimento dá origem a heróis. Quando algo ruim me acontece, quando alguém me passa a perna, quando alguém me faz de bobo, eu preciso acordar dentro de mim o meu herói. Nesses 3 programas, nós vamos aprofundar o que é a tal jornada do herói que se encontra neste livro, O Herói de Mil Faces. Se você assistir a qualquer filme de super-herói, Batman, Harry Potter, Superman, Thor e tantos outros, você verá que todos têm uma estrutura. E neste livro, O Herói de Mil Faces, Joseph Campbell, ele mostra qual é essa estrutura e como nós podemos aplicar na nossa vida. Seja bem-vindo, bem-vinda a este primeiro programa de 3, onde nós vamos falar a respeito da jornada do herói. Acredite, é possível. Permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Muito bem, quero falar neste nosso primeiro encontro sobre o esquema da jornada do herói. Esta jornada que todos nós enfrentamos durante a nossa vida. Eu acredito que cada dia é uma jornada. Quando eu acordo, tudo aquilo que vai acontecer durante este dia, eu posso ver como uma jornada. Uma jornada onde eu tenho que dar o meu melhor. Onde eu preciso acreditar no melhor. Onde eu preciso fazer o melhor. O Herói de Mil Faces é um livro que fala sobre mitologia de todas as civilizações, ocidentais e orientais, e onde nós podemos aprender com os heróis a fazer também da nossa vida uma jornada de sucesso. Eu tenho aqui nas minhas mãos o esqueminha da jornada do herói. E quero seguir hoje, passando por todas as fases, para que você veja que cada problema que enfrentamos, cada dificuldade que superamos, cada desafio que vencemos, nós estamos concluindo uma jornada. O primeiro passo da jornada do herói é que nós nos encontramos no mundo comum. O que é, neste livro, o mundo comum? É o seu trabalho, a sua casa, o seu casamento, é a sua vida, como ela está. É o hoje, o aqui e o agora. Quando nós estamos no mundo comum, nós sentimos dentro de nós um chamado a sermos mais. Eu não sei se você já prestou atenção, mas existe dentro de você uma voz que te chama a ser melhor a cada dia. Uma pessoa melhor, um filho melhor, um estudante melhor,
um marido melhor, uma mãe melhor, e daí por diante. Este é o chamado à aventura, a despertar dentro de nós o nosso melhor. E sempre que o ser humano ele tem um chamado à aventura, a primeira coisa que ele faz é recusar, é duvidar. Todo filme de herói é assim. O herói sente dentro dele um chamado à aventura e ele se recusa. Isso não é para mim. Eu sou uma pessoa normal. Eu não consigo. Assim é comigo e com você. Quando a nossa mente, quando o nosso coração sonha com coisas maiores, nós duvidamos que isso seja para nós. Nós duvidamos que damos conta. E depois que nós recusamos, a vida nos coloca um mentor. O que é mentor? É alguém mais sábio do que nós, que vai nos ajudar a aceitar o chamado e começar a aventura. Este mentor pode ser o seu melhor amigo, pode ser um professor, pode ser o seu marido ou a sua esposa. É aquela pessoa na sua vida que sempre incentiva você, que sempre acredita em você, que sempre te empurra para frente. Esta pessoa vai ajudar você a aceitar o chamado, a começar a aventura. Aí, você atravessa o primeiro limiar, o portal mágico. Você sai de uma vida normal e você começa a viver uma vida extraordinária. Você começa a ter coragem de enfrentar os seus problemas, superar os seus medos, fazer o que tem que ser feito. E depois da travessia do primeiro limiar, você vai encontrar quem são os seus amigos, quem são os seus inimigos, e você vai enfrentar testes. Você não precisa estar na jornada da tua vida sozinho. Há pessoas que te amam, há pessoas que querem o seu bem, mas você precisa saber também as pessoas que não gostam de você, os seus inimigos. E todo herói, ele enfrenta muitos testes, muitas provas para ser quem precisa ser. Depois, você será conduzido a uma caverna escura. É Jonas na barriga da baleia. Cada herói, ele passa por um momento de casulo, onde ele vai aceitar que ele não nasceu para ser um ser humano normal, mas ele nasceu para fazer a diferença neste mundo. Você nasceu para fazer a diferença neste mundo. Então você entra para esta caverna com seus amigos, sabendo quem são os inimigos, vencendo seus testes, para que depois deste casulo você saia uma pessoa extraordinária, uma pessoa forte, uma pessoa feliz, uma pessoa capaz de realizar os seus sonhos. Todo herói, durante um filme, ele enfrenta vários inimigos, ele supera vários testes, mas chega numa hora no filme que ele tem que enfrentar o seu pior inimigo, o seu inimigo mais poderoso, que vai lhe dar uma surra. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos enfrentar um inimigo assim. Neste livro é chamado de provação
suprema da nossa vida é o nosso pior sofrimento, é o nosso maior medo. Todos nós passaremos por esta provação. Mas uma vez que você supera o seu medo, que você vence o seu maior desafio, a perda de um ente querido, a cura de uma enfermidade, a superação de um coração partido, você recebe a recompensa. A recompensa de ser você mesmo. A recompensa de acreditar mais em você. A recompensa de ir além e fazer a diferença. E depois que você saiu da caverna, enfrentou o seu maior desafio, recebeu a recompensa, é hora do caminho de volta. Você volta para a sua vida, você volta para a sua família, para o seu casamento, para a sua faculdade, para o seu trabalho. Tudo está do mesmo jeito, mas você está diferente. Depois de uma aventura, sempre o herói, ele volta diferente. Lembra do Superman, que trabalhava como jornalista? Ele continua herói, mas ele lida tranquilamente com as pessoas. O verdadeiro herói, ele guarda a sua verdadeira identidade, o seu poder oculto, toda essa jornada dentro dele mesmo. E aqui nós temos a experiência da ressurreição. Exatamente isso. Nós morremos para aquilo que é ruim e despertamos dentro de nós o nosso melhor. Jonas fica 3 dias na barriga da baleia e quando a baleia o vomita na praia, ali sai um homem novo, um profeta, um amigo de Deus. Jesus é sepultado no Santo Sepulcro. Depois de 3 dias, ele sai vivo, vitorioso. E todo ano nós celebramos a Páscoa. Morrer para o pecado, ressurgir para uma vida nova. Isso também é uma jornada. Quando você passa por tudo que tem que passar e você volta para a sua vida com uma experiência de ressurreição. E você traz consigo o elixir da vida, que pode ser a fé, pode ser o seu sonho, pode ser a superação. Quando nós passamos por esta jornada, sendo a melhor pessoa que podemos ser, você vence. Você olha para a realidade que não mudou, mas você mudou. Então você vê tudo de maneira nova, renovada, cheia de vida. Aí você volta para o mundo comum. Começamos no mundo comum. E ele nos ensina a voltarmos para o mundo comum. Mas vivendo com pessoas normais, você precisa acreditar que dentro de você mora este herói, que passou, que fez toda a jornada, venceu desafios, relutou consigo mesmo, encontrou um mentor, tem clareza nos amigos e nos inimigos, entrou na caverna
saiu melhor, enfrentou o maior desafio, recebeu a recompensa, voltou para o seu mundo, trazendo o elixir da vida. E hoje você pode dizer que você é uma pessoa melhor. Fantástico! O herói de 1000 faces, a jornada do herói. Toda manhã, quando eu acordo, depois das minhas orações, eu busco dentro de mim o Christian forte, o Christian que vai aguentar aquele dia, que vai superar aquele dia, porque eu não quero ser um derrotado antes mesmo de lutar. Esta é a minha jornada do herói. Esta é a sua jornada do herói. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, faça a sua jornada valer a pena. Não desista. Não mude de herói para vilão. Acredite em você. Ame os seus amigos. Saiba quem são os seus inimigos. Enfrente de cabeça erguida os seus problemas. Entre no casulo da transformação e seja uma pessoa melhor a cada manhã. Enfrente os seus desafios. Receba a tua recompensa e seja um herói na sua história. Quando eu li esse livro, eu fiz questão de partilhar algumas coisas com você. Faça a jornada do herói e alcance, construa a tão sonhada felicidade. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixe o seu comentário. Como você está vivendo a sua jornada? Você pode dizer que a sua vida é a jornada do herói ou tem sido a jornada do vilão? Favorite, compartilhe este vídeo, deixe o seu joinha. Isso ajuda muito o nosso canal. É o projeto Luz e Vida, com o programa Motive Ação, levando até você um maravilhoso processo de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. CS Motive Ação. Coaching